Então, nós somos aqui da Log School e hoje a gente vai passar um tempo aqui falando qual que é o nosso tema hoje, construindo resiliência para transformar crises, tá? Então, hoje a gente vai ter aqui um bate-papo sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da resiliência, um pouco desse novo profissional, o que o mercado está exigindo desse novo profissional, né? E qual que é a nossa postura, qual que é a nossa posição perante as dificuldades, as crises, né? Como é que a gente deve se portar e como é que a gente constrói algo que possa realmente, quando as crises vierem, nós estarmos melhores preparados. Então, isso é importante, né? A gente passou recentemente aí por uma grande crise que foi a Covid-19, e ele trouxe para nós uma série de aprendizados que a gente precisa continuar trabalhando isso, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa resiliência, sobre essa transformação, e aí, então, isso vai ser a nossa tônica da nossa conversa de hoje, tá bom? E aqui eu quero deixar aqui uma frase para a gente iniciar, né? As organizações que se estruturam antecipadamente para enfrentar transformações e situações de crise têm maior propensão de ter um posicionamento mais robusto do negócio. Então, da importância de a gente se planejar, da importância de a gente se organizar, né? Nós nos organizarmos é, para as dificuldades, né? A gente tem que ter essa preocupação mesmo, de como eu me estruturo, então, perante aos fatos que muitas vezes não estão sob o meu controle. Então, quando uma organização está melhor estruturada, ela tem muito mais fortaleza para passar pelas dificuldades. Então, eu preciso ter na minha área, no meu setor, na minha empresa, né, um pensamento, né, de estruturação, de processo, tá? Para a gente ter robusto. Então, essa é uma das preocupações da Rodeiro, né? Da gente falar sobre isso hoje e como a gente pode ter um aprendizado. Bom, vou falar um pouco sobre eu, né? Sobre mim. Então, assim, ó, eu sou profissional de logística, minha vida inteira trabalho com logística, fui head de logística da CA, fui gerente geral de operador logístico, comecei minha carreira no transporte, então eu sou um carolinho do transporte, trabalhei em transportadora algumas vezes, né? Estudei, sou casado, né, com a Regina que me aguenta aí todos esses anos, e hoje eu aqui sou instrutor da Log School e sou sócio fundador da Elog Inteligência Logística, uma empresa de consultoria. Então, a gente atua em várias frentes de treinamento e também em frentes de consultoria, né? E várias operações de varejo, indústria, mercadista, tudo mais, tá bom? E também transporte. Então, esse é um pouquinho de mim. Eu queria, então, agora, rapidamente, conhecer um pouco vocês, tá bom? Eu aqui, agora, eu consigo ver aqui, sim. Então, eu queria conhecer um pouco de vocês, tá bom? Então, eu vou chamar o nome, né, você confirma, me diz aí que área que você trabalha, da Rodeiro, quanto tempo tem de empresa, tudo bem? Então, eu vou começar aqui pela minha lista, Jordânia, acho que é a primeira. Tá aí, Jordânia? Jordânia? Jordânia não está aí. Deixa eu ver aqui, então. Tiago, você está aí, Tiago? Priscila? Bom dia, Bom dia, Priscila. tudo bom? Tudo Gente, bem? meu nome é Priscila, eu sou assistente de logística aqui na filial de Ouro Branco. Tem um ano e um mês mais ou menos que eu trabalho, eu estou na Rodeiro. Ah, legal, Priscila. Então, como assistente de logística, de que área você trabalha na parte de emissão de conhecimento? O que que é? Emissão de documento, suporte aos gestores, aos motoristas. Ok. Obrigado, Priscila. Caroline, tá aí também? Caroline?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Caroline, eu trabalho no RH e eu estou na empresa já tem um ano e 4 meses. Legal, Caroline. Obrigado. Leidiane, tá aí a Leidiane? Leidiane, não. Tá bom, então. Depois a gente volta lá. Flaviano, tá aí? Oi, bom dia, tô sim. Bom dia. Flaviano, você trabalha em que área da Rodeiro e quanto tempo tem de empresa? Eu sou da filial de Três Marias, Tá, trabalho na empresa há 14 anos. Hoje eu estou como supervisor de expedição na perfeito. operação aqui da Alexa de Três Marias. Ok. Obrigado, Flaviano. Nada. Fábio Faria, tá aí? Fábio Faria? Não, não respondeu. Elaine Carmo, tá aí? Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Elaine, eu sou do setor de RH e tenho 8 meses na empresa. Legal, Elaine, obrigado, viu? Nada. Jennifer Alves, tá aí? Tô sim. Pode falar. Meu nome é Jennifer, né? Eu tenho trabalho em departamento pessoal, tem 4 anos. Legal, Jennifer. Obrigado. Brenda tá aí? Bom dia, estou Bom sim. dia. Meu nome é Brenda, trabalho no setor de recursos humanos e estou na empresa há 11 meses. Legal, Brenda. Obrigado. É, deixa eu ver aqui. Tailine. É isso? Tailine. Tá por aí? Tailine? Não. Tive. Maísa Jordânia, alguém de vocês aí ainda? Bom dia, Bom dia. Maísa. É porque você não tinha Maísa. falado meu nome ainda, não. Não, tá bom então. Meu nome é Maísa, tem um ano que eu estou na empresa e eu trabalho no setor de manutenção. Legal, Thaís. Maísa, obrigado. Alessandra tá aí? Alessandra, não. Tô sim. Tá sim, Alessandra. Então, por favor. Alessandra, eu trabalho no departamento pessoal há 2 meses. Novata, chegou há pouco tempo. E há pouco Legal, tempo. legal, Alessandra. Lucas Campos tá aí? Não, Lucas Campos. Deixa eu ver com quem. Tem alguém que eu não chamei aqui na minha lista? Por favor, abre seu microfone e fale. Tem alguém? Não? Mais ninguém? Tá bom. Então, algumas pessoas eu não consegui contato. Vocês que se apresentaram, obrigado aí, tá bom? Bom conhecer vocês. Então, se alguém quiser, por favor, eu vou pedir a vocês agora, né, que participem, tá? Tire as suas dúvidas. Esse é um espaço de aprendizagem. Esse é um espaço que vocês podem fazer pergunta. Mas às vezes é uma pergunta, né, posso pensar, perguntar, não tem nada a ver. Não. Esse é um espaço para que vocês possam perguntar. Então, aproveitem o treinamento. E o segredo para um treinamento que a empresa está investindo sempre é o seguinte: você ouvir, né, extrair o melhor para você e colocar em prática. Nenhum treinamento que a gente não coloque em prática, ele tem serventia, ele tem valor. Ele tem valor quando eu coloco em prática na minha vida, né? Então, a Rodeiro está aí, fez uma semana de logística, muito legal, muito bacana. Esse é um investimento que está fazendo em vocês aí, pelos vários instrutores que passaram por aqui, e da importância, então, de valorizar isso e de participar, tá bom? Então, aqui não tem certo ou errado, a gente vai aqui falar sobre resiliência
e sobre a questão de gestão de crises. Então, peço a vocês que, por favor, participem. A todo momento podem me interromper e perguntar, olha, fiquei com uma dúvida, eu não sei sobre isso aqui, quando acontece isso aqui, tá bom? Então, conto aí com a participação bem tranquila de vocês, que estão aqui comigo nesta manhã, ok? Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. Bom, a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, quem é de logística, independente da área que você atua, você pode ser um assistente, pode ser do RH, né? Você trabalha numa empresa de transporte, uma empresa de logística, a gente tem que entender que o mercado está em uma meteórica transformação, né? Os hábitos de consumo, eles têm mudado. O mercado está diferente. Ele já vinha numa transformação, mas a pandemia fez essa transformação uma ampliação grande, tá? E a gente precisa entender, porque eu tenho que me situar onde eu estou. Então, o consumo hoje, ele passa a ser movido por alguns valores. Então, assim, o cliente quer o foco na experiência, quer ter uma experiência. E quando eu falo de cliente, eu falo de nós, tá bom? Nós também somos clientes, tá? A gente quer uma empresa que pense numa economia colaborativa, que olhe e fale assim, puxa, essa empresa aqui tem uma responsabilidade social, é uma empresa que pensa no meio ambiente, é uma empresa que tem uma conduta ética, né? É uma empresa que tem práticas de governança transparente e é uma empresa que tem investido em tecnologia, né? Por quê? Porque isso tem feito parte hoje das nossas aquisições, do nosso modelo de pensamento de compra. O mundo está em transformação. Eu vou comprar porque é relevante para mim. E uma das coisas que tem feito isso, né, principalmente a questão da velocidade. O e-commerce entendeu essa questão da velocidade, então hoje você compra em vários locais do Brasil e pode receber no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Isso está causando uma transformação no mercado. Então, hoje, tão importante quanto ter o produto é a velocidade com que eu disponibilizo para o meu cliente, né? E a informação que ele tem. Tão importante quanto uma entrega é a informação. Então, nós estamos vendo essa transformação no mercado, tá? Recentemente, num evento aqui em São Paulo, o CEO de uma empresa de e-commerce disse o seguinte, né? O e-commerce a logística é o novo marketing do e-commerce. E é verdade, porque hoje, né, vender e entregar rapidamente é uma realidade. E isso tem transformado o mercado de logística. Então, é muito importante estar atento ao que está acontecendo, né? E aqui um exemplo, né? Nós estamos indo a uma mudança, né? O que a gente chama de customer centric. O que é o customer centric? É o cliente no centro dos negócios. Enquanto no passado a gente aceitava nos estoques, índice de acuracidade menor, tempo de ciclos maior, ou seja, tempo de eu receber, armazenar, expedir, transportar, entregar, hoje o mercado não aceita mais isso, né? Eu tenho que ter um toque extremamente acurado, né? Eu tenho que ter uma operação que não produza avarias ou nem extravios, tá certo? E eu tenho que ter ciclos rápidos. E tudo isso muito embasado em tecnologia, né? E numa orquestração de cadeia. O que a gente diz, né? Toda a cadeia tem que estar debaixo de um controle. E isso que está acontecendo, que a tecnologia e a colaboração estão elevando o nível de competitividade, se tornando um fator de sobrevivência para a empresa. Então, assim, ó, tecnologia tem que ser nossa aliada. A gente precisa usar os recursos tecnológicos, a gente precisa ter os recursos tecnológicos e temos que usar os recursos tecnológicos. Então, nós temos que entender que, assim, ó, o cliente no centro do negócio, quem comanda é o cliente, e ele já percebeu isso. Porque, assim, se você não tiver o nível de serviço que eu quero, se você não for uma empresa que pensa em ESG, em sustentabilidade, não é uma empresa que trabalha dentro da ética, não é uma empresa que é veloz, eu descarto você, eu tiro você e coloco o outro que tem esse pensamento. Então, esta mudança no hábito de consumo está impactando a logística.
Então, é importante ter clareza dessa mudança e olhar para esse futuro que não é mais futuro, eu diria para você que é presente, tá? E aí obriga as empresas, né, a evoluir. Então, a gente era orientado para o mercado, ao invés de ser orientado para o produto. E agora a gente está sendo orientado para o produto, ou seja, foco no cliente. Hoje nós temos empresas globais, né? Então, você hoje pode produzir na China e processar no Brasil, você pode produzir no Brasil, mandar para a China, para os Estados Unidos. Então, não existem mais as fronteiras, né? Segundo, terceiro ponto, nós precisamos ser rápidos e flexíveis. Não dá mais para ser lento. A lentidão não é mais aceita no mercado. E a falta de flexibilidade também não. As empresas precisam ser éticas, nós, né? E quando eu digo empresa, tá? Empresa não é ética. Quem são éticas são as pessoas que trabalham nela, que estão nela. Então, nós, né, da Rodeiro, precisamos ser éticos. E a gente tem que ter uma visão de sustentabilidade. E sustentabilidade não é só uma questão do meio ambiente, é também uma empresa saudável que dê resultado. Tem que ser uma empresa sustentável. Nós temos que ter essa visão. Empresas sustentáveis são empresas que são perenes. E a preocupação de ser perene a longo prazo é uma questão de como eu sou sustentável, como é que eu dou resultado para a empresa, como a empresa tem um resultado, que empresas existem para ter lucro, como que ela divide o bolo com seus empregados, né, com seus colaboradores, como ela é ética no ambiente com todo o ecossistema, tá certo? Então, é um conjunto. Então, não adianta, mas aqui a empresa... Não, a gente tem que saber, a gente tem que entregar resultado. E quem comanda tudo isso, tá certo? É o mundo dos negócios. Então, os negócios aqui, ó. E quem comanda os negócios é o mundo do trabalho. Então, essa situação tem que ser entendida. Então, é muito importante que a gente saia muitas vezes além do que a gente trabalha e vá entender o que está acontecendo no mundo e estar atento a isso. Nós não podemos mais ficar restritos, né, somente ao nosso, aquilo que a gente faz, né? E como é importante entender isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta? Se alguém tiver, por favor, abra o seu microfone. Fique à vontade, tá? E quando a gente olha, então, para isso, qual que é a ordem de importância que as empresas estão trabalhando, estão enxergando? Primeira, disponibilidade do produto. Não adianta nada eu entrar, por exemplo, no e-commerce, comprar algo e depois de algumas horas, alguns dias, você me ligar e dizer, olha, eu não tenho esse produto. Ah, mas eu entrei no site, tinha. Então, eu tenho que ter o produto disponível. Segundo ponto, tempo de entrega, tá? Aqui a gente fala de velocidade. Então, tem uma preocupação com o tempo de entrega. As empresas estão, hoje, as pessoas compram, tá certo? Já pensando em tempo de entrega. Como eu falei, tempo de entrega é um fator essencial hoje. Ele é a nova marketing da logística, tá? Muitas vezes eu posso comprar de um cliente ou não pelo tempo de entrega, e eu já fiz isso. Ah, quando você me entrega? Ah, eu te entrego daqui a 3 dias. E você? Eu te entrego amanhã. É mesmo, mas é um pouquinho mais caro. Eu faço o peso na balança e faço isso. Terceiro ponto, cumprimento do prazo. Acordei um prazo, está acordado um prazo, eu tenho que entregar. O cliente, quando ele aceita um prazo, tá certo? Então, eu falo assim, ó, eu vou te entregar, vou dar um exemplo aqui, em 5 dias, um prazo longo, tá bom? Se ele aceitar, ele espera 5 dias. Só que se você não entregar no quinto dia, isso gera um problema. Então, assim, tenham sempre com vocês, quer dizer, eu tenho que cumprir aquilo que está acordado. A minha entrega tem que ser isso. Quarto ponto é o sistema de informação. Tão importante quanto entregar é eu ter informação de que entreguei. Não adianta nada.
Ah, eu entreguei, sim, mas cadê a informação? Cadê o conhecimento assinado? Cadê a informação que o cliente está me pedindo? Né? Então, eu vou passar por aqui, mas aí depois tem frequência de entrega extremamente importante, ser flexível para tentar ajudar o cliente nas suas dificuldades é importante, né? Apoio na entrega física, em alguns casos a gente tem que mandar ajudante, e aí tem que ter ali a cordialidade, tem que ter uma preocupação, em alguns casos tem que içar o produto, você tem várias situações, você tem que ter um caminhão Munk, então, quer dizer, tudo isso aqui é uma ordem de importância e tem um impacto na organização. E essa visão aqui é importante ter no seu dia a dia, tá? E a logística está se transformando. Então, a gente está vendo aqui, né, as transformações que ela está sofrendo, desde que a logística zero, que a gente chama, até a 4.0. E nós já começamos a falar na logística 5.0, tá? Que nós estamos saindo agora da integração dos processos de tecnologia, tá certo? E a logística como um diferencial de negócio, como eu falei, por uma logística colaborativa e integrada, né? Eu começo agora a linkar tudo, trabalhar junto. Então, todas as áreas têm que trabalhar junto. E tudo isso está sendo suportado por uma série de tecnologias que a gente está vendo. Então, vocês estão vendo aí os logotipos, né? Então, hoje a gente tem aí internet das coisas, a gente tem tudo guardado na nuvem, não tem mais servidor, nós temos a inteligência artificial, nós temos os aplicativos de entrega, que o motorista baixa na hora lá, entregou, tira a foto do conhecimento assinado, já baixa na hora, já informa o sistema no mesmo momento que entregou. Nós temos os caminhões conectados, todos eles conectados de GPS, sistemas de rastreamento, que fazem tanto a inteligência de gerenciamento de risco quanto a inteligência logística, né? Nós temos a automação crescendo, nós temos aí a machine learning, a geolocalização, que a gente tem tempo real, a gente tem uma série de coisas acontecendo, e isso está mudando. E a gente precisa acompanhar. Então, a logística, ela está evoluindo num processo bastante amplo e precisa ser entendido que isso é um caminho sem volta, tá? E aí e tudo isso que a gente está vendo aqui causa desafios na operação, né? Então aí, fluxo interno de produtos. Então eu tenho que separar, colocar na expedição, carregar com cuidado, não posso avariar, não posso extraviar, não posso ficar com o produto que ficou aí porque eu errei porque não carreguei. Eu tenho a questão dos volumes. Então, às vezes os volumes são maiores, são menores. Isso não pode impactar, mas é um desafio na logística, né? Às vezes no final do mês o volume é maior, às vezes na sexta-feira o volume é maior, né? Eu tenho a gestão dos estoques, como eu falei para vocês, a gente tem que ter um cuidado muito grande, tem que ter acuracidade, né? Tem a questão da distribuição, que isso é levar os produtos para os nossos clientes ou para os clientes do cliente, quando a gente presta serviço em transporte. Nós temos que ter uma preocupação com os prazos acordados. Então, tudo aquilo que você acordou como prazo, né, tem que ser cumprido, e a gente tem que ter a questão de visibilidade e informação. Nós temos que ter informação na mão e visibilidade daquilo que está acontecendo na nossa operação. Tá? Então, são pontos importantes, são desafios que tudo isso que a gente viu aqui no consumidor, esse crescimento da logística, essa mudança no mercado, né, essa questão dos graus de importância, impactam geralmente aqui no que nós estamos vendo nesse slide. Tá? Bom, era um contexto de mercado, era um contexto de negócio, da logística, né, do transporte, daquilo que a gente está falando. E eu queria perguntar, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Alguém? Por enquanto tá Não? tranquilo. Então, tá bom. É importante ter. Vamos falar de resiliência nos negócios, ok? Perfeito. Então, primeira coisa, como a gente sobrevive e prospera em mais disrupturas, né? Então, o nível que a gente se preparar, né, vai determinar o sucesso das respostas que a gente vai ter em momentos de crise, tá bom? Então, assim, como a gente se prepara, né, como eu me organizo. E por isso que a gente tem que estar preparado, né? Então,
As empresas estão se preparando, como criando processos e procedimentos, né? Às vezes manual de como agir, né? Olhando para o mercado, tendo aí alguns o plano B, que a gente chama quando acontecer alguma coisa. Então, as empresas têm se preparado. Então, assim, como eu me preparo, né? O sucesso da resposta que eu tenho que dar, que quando eu não respondo, é péssimo, e quando eu dou uma resposta não coerente, também o é, tá? Então, a empresa, nós temos que buscar uma forma proativa, nós temos que ser proativos, tá? Para aproveitar as oportunidades. Então, além de eu identificar os riscos que eu posso ter, tá? Eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser resiliente e capaz de responder a qualquer ameaça, né? Vamos dar um exemplo aqui, nós vamos discutir um pouco, mas vou dar um exemplo para você. Estou no escritório, recebo a informação que, por uma fatalidade, um caminhão nosso teve um acidente. Como é que eu respondo a isso? Com que velocidade eu respondo a isso? O que eu faço? Como eu olho para aquele motorista que foi envolvido, para o equipamento que estava envolvido, para a carga, né, que estava envolvida e para o meu cliente que foi envolvido nele. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então, assim, eu preciso, quando vai uma disruptura, e aqui eu estou dando um exemplo só, né, eu preciso saber como agir. Eu tenho que ter pensado isso e muitas vezes escrito isso, né? Tem empresas que têm manuais de disruptura, que a gente chama. Ah, se acontecer isso, como é que eu tenho que agir? Se acontecer aquilo, como é que eu tenho que fazer? Então, é muito importante. Então, neste momento, eu preciso saber como é que eu faço, como é que eu tenho a minha atitude, né? E isso é uma coisa que a história dos negócios ensinou, é que ser resiliente, né, é uma qualidade indispensável no meio da coisa. O que é ser resiliente? É ser uma pessoa moldável, uma pessoa que, opa, entende o que está acontecendo e toma ações e atitudes de acordo, né? Se adapta e se recupera rapidamente. Então, assim, das questões do contratempo. Agora, tem muitas pessoas que são rígidas nesse sentido. E essa rigidez é uma ameaça para você como profissional, para a empresa. Então, olha aí que está escrito no último parágrafo: a resiliência nos negócios nada mais é do que um conjunto de condutas comportamentais apoiada por investimentos tecnológicos, que garante uma capacidade de rápida adaptação às mudanças. Então, assim, tem uma máxima na logística que a gente chama que é: na logística, para permanecer no mesmo lugar, nós temos que correr muito, porque o mercado está aí. Então, assim, eu preciso ser resiliente, eu preciso aceitar o novo, eu preciso entender. Eu não posso ficar firmado num conceito antigo. Eu tenho que olhar e avaliar. Então, eu preciso ser resiliente. Eu preciso ter, poxa, meu cliente precisa de resposta rápida. Essa situação aqui, ó, eu preciso de ação, eu preciso de atitude. Então, nós temos que ter essa visão, né? E essa resiliência, ela me faz ser adaptável. Então, as empresas têm que se adaptar e transformar obstáculos em oportunidade de crescimento. Então, eu não posso, mas de novo, isso sempre acontece, e agora o que eu faço? Não, eu tenho que ser adaptável. Eu preciso, pera, deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Eu tenho que mudar meu foco de visão, tá? A resiliência me diz que eu tenho que ter uma visão de longo prazo. Eu tenho que ter uma estratégia. Então, quantas vezes a gente não perde tempo quando a gente poderia, né? Quando nós poderíamos aí fazer as coisas estruturadas, mas a gente não estrutura, a gente não pensa. Se vira e mexe eu tenho esse problema, como é que eu estruturo? Um plano de comunicação, por exemplo, com o meu cliente, né? Um plano de ação com a gerenciadora de risco, um plano de ação com a seguradora, um plano de ação com a corretora, para que as coisas fluam. E isso tem que se transformar numa cultura organizacional. E a cultura organizacional, assim, empresas não têm cultura. Quem tem cultura são as pessoas. Então, quando a gente resolve mudar junto, a gente muda esse modus operandi. Ok? Então, é importante.
né, para que a gente mantenha uma empresa saudável, para que a gente mantenha pessoas saudáveis, para que todos tenham um direcionamento. E resiliência é uma caminhada para a evolução. Então, a resiliência ela tem sendo empregada de muitas formas, e ela tem um sinônimo como gestão de crise. Então, é formada, né, e fundamentada em risco. Então, assim, quais são os riscos que eu tenho? Então, no meu dia a dia, então, eu tenho um risco de acidente? Tenho um risco de acidente, ele faz parte. Como é que eu mitigo ele? Como é que eu penso? Então, como é que eu vou tentar não ter esse acidente? Então, treinamento com motorista, acompanhamento do monitoramento, tudo isso acontece, tá certo? Eu tenho que ter um plano para isso. Eu tenho que fazer reciclagem, condição econômica, direção defensiva, né? Estou dando exemplos aqui, tá bom, pessoal? Ok. Mas se aconteceu, como é que eu ajo quando acontece? Né? Não é só isso. Então, eu tenho que ter um plano preventivo e tenho que ter um plano depois aí corretivo. Ou seja, que eu ajo rapidamente, né? Como é que eu faço isso? Isso tem que estar fundamentado. Eu não posso ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu tenho que pensar sistemicamente, né? E quais são os atributos aí para uma organização resiliente? Primeiro, como eu falei, tem que estar preparado. Eu tenho que me planejar, tá certo? Eu tenho que estar preparado. Assim, então assim, ó, vou voltar ao exemplo que eu dei aqui, o roubo de carga. Vamos dar outro exemplo agora, roubo de carga. Então, eu tenho que estar preparado para isso, né? Então, eu faço um planejamento de rotas, eu tenho lá os meus alertas, eu tenho todo o caminhão tem que estar preparado, eu faço aí, periodicamente, os testes dos caminhões, né? A gente faz a roteirização para que ele passe em lugares de menos risco, eu estou preparado. Mas se acontecer, o que eu faço? Tá? Porque eu tenho que ser adaptável, né? Eu tenho que ser colaborativo. Então, puxa vida, um roubo de carga ele tem um impacto no financeiro, tem um impacto no cliente, tem um impacto no motorista, tem um impacto na operação. Então, como é que eu tenho tudo isso muito bem mapeado para que eu rapidamente possa resolver? Né? Manter a confiança na nossa relação de líderes e funcionários e também do meu cliente, porque nós somos responsáveis por isso. Cada um de nós que está aqui tem responsável dentro da organização. Mas eu sou aqui um analista, eu sou um assistente. Você é responsável pela empresa. A gente tem que se colocar nesse lugar, que é isso que nós somos. Né? Então, ser resiliente é ser uma pessoa que colabora, que está alinhado com os negócios da empresa, que se preocupa com a continuidade, que não pode parar, que tem com seus companheiros de trabalho, com a alta liderança, com as pessoas abaixo, confiança mútua, que tem uma preocupação com todo esse ecossistema. Então, você não posso só olhar para mim, mas eu aqui fiz a minha parte. Não. Mas quais são as outras áreas que são impactadas? Como é que o cliente é impactado? Como é que eu minimizo esse impacto? Né? E ser resiliente é uma pessoa que evolui, que tem preocupação em crescer, que estuda, que busca informação, que olha as coisas que estão acontecendo, que entende o mundo. Né? E a gente diz que não é a parte da resiliência. A gente quer crescer, a empresa quer crescer. Ok, perfeito, isso é ótimo, mas não é resiliência isso. Né? Só abordar o risco, não. Eu preciso abordar a prevenção e o risco. Isso é ser resiliente. Então, como é que eu previno? Quais são as minhas práticas, né, para poder prevenir esse tipo de roubo de carga? Vou dar exemplos aqui do transporte, né, de acidentes, de situações que a gente de falta de motorista, absenteísmo, então essas coisas, né? Tá? Então, assim, eu preciso entender que, né, eu tenho que ser colaborativo. Eu tenho que trabalhar com tudo. Minha visão é além da minha área, é em todas as áreas, né, que precisam de mim. Para quê? Para que a empresa cresça. Tá? Isso tudo nos leva ao que a gente fala aí, né, de profissional 4.0. O que é o profissional 4.0? Né? É uma visão de futuro, onde eu estou hoje e para onde eu quero ir.
né? E as competências que eu tenho que ter para isso. Então eu penso, puxa vida, né? A lógica é muito simples nesse sentido de lógica. Agora, como é que eu chego lá? Né? Como é que eu faço as coisas diferentes? Como é que eu tenho uma atitude diferente? Né? Então, aqui, isso é isso. Ó. Então, eu tenho que ter empatia. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Né? Eu tenho que ter flexibilidade. Então, se é uma pessoa flexível, tem pessoas que são rígidas. Ah, não, mas é assim. Ah, não, mas eu não posso te ajudar. Né? Aí o cliente liga, não, estou com uma dificuldade aqui, sinto muito, eu não posso fazer nada. Não, opa, estou aqui, né? Me coloquei no lugar dele, empatia, me colocar no lugar do outro. Falei assim, não, opa, deixa eu ver como é que eu vou te ajudar aqui. Estou com essa dificuldade, com um companheiro, com uma pessoa que trabalha comigo, com um outro setor, com outra unidade, né? E eu tenho que ter um senso de propósito. É triste uma vida sem senso de propósito. Por que que eu estou trabalhando aqui? Eu tenho que ter um propósito para a minha vida, para o meu trabalho, para tudo. Não é o trabalho pelo trabalho. É uma questão de construir, deixar legado. Eu tenho que ser engajado. Opa, estamos junto aqui. Então, a Rodeio está fazendo essa semana de Doris. Eu me engajar, eu participar, né? Eu me engajar com as coisas, com o meu trabalho, com aquilo que a empresa está propondo, que o RH está propondo. E eu tenho que ser resiliente. Ou seja, eu tenho que me moldar, né? Nada na vida é do jeito que a gente quer, né? Eu sempre brinco, ó, disse, o que que é disciplina? Né? Disciplina é fazer aquilo que eu tenho que fazer, e não fazer aquilo que eu gosto. Porque na minha vida eu não faço tudo que eu gosto, mas eu faço o que eu preciso. Ué, isso é disciplina. Aí se eu preciso fazer isso, preciso. Né? Tem coisas que eu tenho que fazer que não é, tem coisas que você gosta, e quando você gosta, você faz melhor. Tem coisas que você não gosta, mas você tem que fazer. Né? Por quê? Porque é bom, porque é necessário, porque isso aqui eu tenho que entregar. Né? E quando eu faço isso, eu gero credibilidade, isso é importante, né? As pessoas acreditam em mim, em você, eu gero respeito, eu sou imparcial. O que que é ser imparcial? Imparcialidade é fazer a coisa certa, né? Não, mas eu gosto mais dessa pessoa, gosto, não é uma questão de gostar, é uma questão de ser imparcial, de ser o que é reto, o que é correto. Eu tenho orgulho de pertencer a uma empresa que é assim, à minha organização, à minha área, ao meu setor, à empresa, né? E a camaradagem, que a gente chama, que é essa questão realmente de ser colaborativo. Então, isso aqui é que a gente está olhando para esse novo profissional, é assim que a gente precisa pensar. E aí a gente trabalha com as habilidades técnicas e comportamentais, que são habilidades técnicas, né? São os conhecimentos que eu tenho tecnicamente da minha área. E depois eu tenho a comportamental. É um equilíbrio que a gente está chamando hoje, vocês vão ouvir muito falar, hard skills e soft skills, né? Então, aptidões técnicas, hard skills, tem o conhecimento técnico, os diplomas que você tem, as certificações, os treinamentos que você participa, e depois tem as sociocomportamentais, que é como que eu sou proativo, sou resiliente, eu me comunico, né? Como eu resolvo conflitos, a confiança e criatividade, eu me organizo para trabalhar. Isso aqui que as empresas estão olhando. Nós tem um ditado que diz que nós somos contratados pelo nosso currículo e somos demitidos pelos nossos comportamentos. Então, o comportamento faz toda a diferença. Então, esse profissional resiliente, né, tem que ser assim, como é que eu me estruturo, como é que eu me organizo para o meu trabalho, como é que eu faço isso com o processo, né? E aí, né, o que a gente chama de chá, tá bom? Que é conhecimento, habilidades e atitude. Então, eu conheço, eu sei sobre o assunto, né? A minha habilidade, eu sei fazer e tenho uma atitude de saber fazer acontecer. Porque não adianta nada, né, você saber, né? Sabe fazer, mas não faz. Então, assim, eu tenho esse compromisso de entrega, eu tenho esse compromisso de saber fazer, então eu faço. Então, eu tenho conhecimento para isso, se eu não tenho conhecimento, eu busco, eu tenho habilidade para isso, mas tem que ter atitude. Então, quando a gente olha isso aí, tem que ter atitude. Então, quando eu estou falando de resiliência, gestão de crise, tem que ter atitude. Ah, não, eu não posso olhar aquilo como, não, tudo bem, é assim mesmo. Não. Opa, deixa eu ver aqui. Qual que é o impacto que isso tem na minha área, tem na empresa, na minha unidade? Eu tenho que olhar, eu tenho que ter atitude, tá?
E gostar não é um sentimento, é um comportamento, eu digo, tá? Intenções sem ação não é nada, tá? Eu tenho que ter intenção e ação. Então a gente tem que saber isso, a gente tem que fazer acontecer. Quem faz acontecer é diferente. Então, essa vontade, não, pô, vou fazer, né? Eu tenho que entregar. Puxa, eu preciso preparar aqui um manual de gestão de crise. Então, quando acontecer um acidente, o que que eu tenho que fazer? Quando acontecer isso aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu posso me preparar. Tem coisas que estão, a gente já sabe o que fazer. Muitas vezes estão na nossa cabeça, mas a gente não divide. Então, eu tenho que saber fazer acontecer, tá? E isso é, muitas vezes, uma mudança radical, né? Que a gente faz isso. É mudar a forma de pensar. Então, quando eu olho aqui, situação atual, para onde eu quero ir? Qual que é a minha estratégia? Qual que é o plano que eu tenho para isso? Por que que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo? Muito importante o objetivo, ter um propósito. Então, é uma mudança radical, é uma mudança, mas tem que ser feita, né? E ninguém muda ninguém. Quem nos muda somos nós mesmos. A gente toma uma decisão de mudar. Então, nós como profissionais precisamos estar pensando sobre isso, né? Tem um ditado que diz que a única coisa fixa na vida é a mudança. E é verdade, eu tenho que estar mudando o tempo todo, né? Eu preciso estar me atualizando, eu preciso muito mais mudar meu pensamento. Pensava assim antes, agora penso diferente. Por quê? Porque eu entendi que eu preciso mudar. Agora, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma estratégia e plano, e eu tenho que fazer uma gestão de mudança. Que isso aqui não é bom mais, isso aqui ficou para trás, isso aqui não é um comportamento, o mercado se continuar assim. Quantas empresas quebram? Quantos profissionais são demitidos? Porque não mudaram. Porque, como a gente brinca, viu o trem vindo e ficou parado. Nós precisamos mudar, a gente precisa seguir em frente. Então, essa é uma mudança comportamental. E aí, a gente tem que escolher na vida ser vítima ou ser protagonista, tá? E ser protagonista é ser consciente das escolhas que eu faço, tá? E ser vítima, como diria o nosso é, poeta popular, deixa a vida me levar, vida leva eu. E se quiser sofisticar, os Beatles, Let It Be. Entendeu? Então, quer dizer, o protagonista da minha vida sou eu. Sou eu que tenho que fazer. A minha carreira é minha, né? Eu tenho que ter um comprometimento para o meu desenvolvimento. E tem muitas coisas nas redes sociais positivas. Às vezes a gente passa um tempão, perde um tempão, stalkeando aí o Instagram de alguém, o Facebook, né? Quando a gente poderia estar procurando conteúdo, quando a gente poderia estar se atualizando, né? Então, assim, eu preciso ter um comportamento diferente. Então, assim, ó, o protagonismo da sua vida, da sua história é seu, mas você precisa mudar. Isso faz diferença quando a gente pensa na vida profissional. Em tudo na vida, tá? Aqui eu estou um pouco mais no foco no profissional. Então, não tem forma, é uma decisão minha. E aqui é exemplo, né, que eu uso, né? Por que a caneta caiu? Você tem duas respostas aqui. Ah, é por causa da gravidade. Ou porque eu deixei cair, né? Então, quando eu falo que é gravidade, a ação não é minha, eu não posso fazer nada. Agora, quando eu digo que eu deixei cair, eu sou protagonista, não fui eu que errei. Eu soltei aqui a caneta. Então, é um exemplo básico, simplesinho, mas que resume um pouco do que é. Porque tem pessoas que tudo que acontece com ela, mas não está sob meu controle isso, eu não posso fazer nada, é outra pessoa, né? Então, assim, a minha capacidade de resposta frente aos desafios que eu tenho depende de mim. E aí vai dizer se você é uma pessoa de fracasso ou de sucesso, se a sua empresa é uma empresa de sucesso, porque eu tenho atitude, opa, isso aqui é uma carga, eu tenho dia e horário para entregar, e esse dia e horário que eu tenho para entregar, eu vou cumprir. Ó, tá aqui, ó, eu tenho um compromisso aqui de não ter avaria, eu tenho um compromisso aqui de entregar completo o pedido, é essa a diferença, mas não, porque foi lá a operação, porque os meninos, não sei o que, não, essa questão de ser protagonista.
de ter responsabilidade com o resultado. Então, assim, eu tenho escolhas na vida, né? E aí, assim, outro exemplo aqui que eu uso. Por que você se atrasou para a reunião? Ah, estava trânsito. Tá, você não sabia? Ou você pode responder, eu saí tarde demais, considerando o tráfego. Então, quando eu falo que é o tráfego, eu sou inocente, eu não sou responsável por isso, né? É uma ausência de poder, eu não podia, eu não posso fazer nada, né? O trânsito, né? Então, assim, eu tenho foco no ambiente. Eu estou fora isso está fora do meu controle. E aí eu tenho uma posição de vítima. Agora, quando eu digo não, eu saí mais tarde, eu posso mudar isso, tá certo? Eu tenho responsabilidade, habilidade e foco na contribuição, né? Eu tenho culpa, eu posso mudar, eu posso melhorar. Eu estou sob o controle e eu tenho influência sobre os outros. Então, essa é a diferença. Então, quando a gente fala em resiliência, a gente fala em gestão de crise, está sob o meu controle muitas coisas. A maioria das coisas. Agora, como é que eu me preparo para isso? Então, eu preciso ser protagonista, não vítima das coisas que eu faço, né? E quando eu falo em gestão de crise, né, a gente, antes de entender disso, né, é preciso entender que o que é uma crise. Olha o que está escrito aqui, ó. A crise portanto, o surgimento de um grande problema que acarreta um impacto prejudicando atividades do negócio. Quando eu sei disso, né, e aí você pode ter várias crises, crise financeira, crise operacional, né, você pode ter uma crise de reputação, que é quando tem um acidente, por exemplo, que envolve o caminhão, muitas vezes nosso, né, às vezes vai para a televisão, às vezes passa lá o motorista, a empresa tal, tá certo? Tudo isso tem um impacto, né, principalmente na reputação da empresa, na nossa reputação, às vezes. Então, assim, o nosso cenário sempre é desafiador. Então, isso pode prejudicar o nosso negócio, pode prejudicar a nossa vida. Então, eu tenho que ter essa visão. O cenário sempre é desafiador. Ah, mas passou na televisão, né? Eu já lidei com isso, por exemplo. A gente, quando tinha um acidente, a gente, né, tinha todo um plano de prevenção, mas às vezes acontece. Como é que a gente reage? Por exemplo, nós tínhamos um manual de reação ao acidente. Inclusive, quando tinha que trazer o caminhão, que às vezes tinha um tombamento, não sei o que lá, a gente lonava o caminhão. Por que que a gente lonava o caminhão? Para não ter a marca da empresa exposta. Porque às vezes tem que trazer o caminhão em cima de um guincho hoje, né? Mas em cima de uma carreta, e estava destruído porque teve um tombamento, porque aconteceu isso. A gente tinha todo o procedimento, né? Do cuidado com o motorista, de avaliação da carga, às vezes transbordo de carga, às vezes perdia a carga toda, né? E aí eu criei na época um manual, falei assim, olha, se acontecer isso, o que que a gente faz? Faz isso. Inclusive passava em lonar, a gente lonava o caminhão para quê? Para as pessoas não verem aquele caminhão em cima da carreta, todo avariado, destruído, e está lá a marca da empresa. Então, estou dando exemplos aqui, né? Então, assim, eu tenho que saber. E aí a gente tem alguns aspectos do transporte aqui, né? Então, para o roubo de carga, né? É uma crise, quando eu penso, né? Nós vemos um país onde as ocorrências de roubo de carga são grandes. E eu tenho que ter isso claro. E como é que eu ajo perante ao roubo de carga? Como eu minimizo isso, como eu mitigo, e depois como eu ajo, qual que é o manual que eu tenho para isso, né? Qual que é o caminho que eu tenho para isso? Então, aqui, esse é um ponto importante que tem que ser avaliado, tá? Que a gente tem que ter clareza dessa situação aqui, é, que o roubo de carga é uma crise, né? Eu tenho os acidentes, né? Então, a gente, infelizmente, convive com isso quando a gente trabalha no transporte, né? É uma crise, por exemplo, tá? A gente pode ter crise dos combustíveis, pode ter outras crises, mas como é que eu penso isso, né? Às vezes eu tenho um fechamento de uma estrada, como é que eu lido com isso? Aqui são exemplos, né? Quando a gente olha os números e as estatísticas, né, que são desafiadores, né? E não é só na rodovia, acontece no mar, né? Então, existem acidentes.
Então, eu preciso saber como lidar com isso, né? Eu preciso saber como é que eu trabalho frente a essas dificuldades, como é que eu posso me preparar, primeiro, para evitar isso, né? Como é que eu estou preparado para minimizar, para mitigar, né? Com o intuito sempre de chegar a zero, mas também, se acontecer, como é que eu reajo rapidamente, velozmente e efetivamente, com todos os elos da cadeia, né? Seja com o motorista, seja com o ativo da empresa, que é o caminhão, né? Seja com o ativo do cliente, que é a carga, seja os trâmites internos com a seguradora, com a corretora. Eu preciso ter essa visão do todo, tá? E a atuação de gestão de crise é requerida quando se materializam eventos, né? Que tem um alto grau de complexidade. A gente tem que evitar, como eu falei, nós precisamos evitar isso. A gente tem a todo custo trabalhar na prevenção. Mas quando acontecer, a minha resposta tem que ser assertiva, rápida e integrada. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, eu preciso minimizar o impacto. Puxa vida, eu tenho uma questão da imagem da empresa, eu tenho uma questão do motorista e a sua família, por exemplo, eu tenho uma questão do meu cliente, você tem as questões legais, você tem nota fiscal, tem toda essa questão financeira, uma série de coisas. Eu tenho a questão da corretora, que eu preciso avisar, eu tenho às vezes a questão da pronta resposta, que tem que estar lá, eu tenho que ter agenciador de risco, eu tenho vários pontos, né? Eu tenho que ter aqui a seguradora, que vai me assegurar isso aqui, eu tenho a imagem da empresa, como é que fica lá na situação, né? Aí, porque hoje, principalmente com as redes sociais, cara, todo mundo vai lá, filma, tira foto e coloca no seu status, no seu Reels, né? No seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. Então, eu tenho que imaginar os impactos que tem. E a empresa tem que. E momentos de crise, a gente vê muitas empresas enfrentando crises enormes, né? Precisa de identidade de marca, porque aconteceu algo. A gente viu recentemente aí, né, no supermercado, né, os seguranças, tá certo? Que acabaram agredindo uma pessoa e a TV a óbito. E aí? É uma crise. Por que isso aconteceu? O despreparo, né? Como faz com isso, com o nome da empresa, todas as redes aí. Então, assim, nós temos que entender, nós somos responsáveis por isso, né? E toda vez que acontecer algo, né, a gente deve se reunir. Eu tinha um exemplo, né? Vou dar aqui para vocês, como gestor de transporte. Toda vez que acontecia uma tentativa de roubo ou um roubo, eu tinha um comitê que se reunia para avaliar. E a gente olhava tudo para entender assim, como é que a gente pode fazer para minimizar esse tipo de problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente teve um caminhão que tomou uma pedrada no vidro. O que foi aquilo? Onde foi? Então, a gente foi lá, foi na Serra das Araras, ok. Qual que era o horário? Era à noite, né? Aí a gente começa a olhar, fala assim, puxa vida, por que esse caminhão estava lá à noite? Qual que é esse local? Qual que é a incidência de problemas desse local? A gente começa a olhar isso para quê? Para tentar mitigar o risco. Que ações a gente pode tomar? A gente pode ir para ter outra rota, eu tenho outro horário, a gente tem ali alguma coisa, a polícia rodoviária está na região. Então, vocês entendem assim, isso é, primeiro, você teve uma crise, você foi lá, resolveu, e depois eu volto para tentar mitigar isso. Como é que eu... Então, tive um acidente. Por que aconteceu o acidente? Né? Porque o motorista estava a horas a mais, né? Porque o excesso de velocidade, porque as condições da pista, né? Aquele lugar ali, a placa dizia que era 60. Eu fui ver o tacógrafo e estava 80. Opa, preciso tomar uma ação aqui, né? Reunião com o motorista, plano de ação. Então, quer dizer, a gestão de crise, ela eu trabalho na mitigação, mas quando ela acontece, eu tenho uma atitude rápida de resolver e ela serve para alimentar ações que eu vou ter no futuro. Ok? Né? E quando eu faço
gestão de crise, eu tenho vantagens, né? Então, ser uma empresa resiliente perante essas ameaças constantes e evitar impactos é com prevenção e com plano de gestão de crise. Então, cada área, muitas vezes, pode fazer o seu, né? Então, forma de ter uma capacidade analítica, então, foi o que eu falei agora, do exemplo agora, estratégias de como mudar isso. Teve uma vez uma rota que eu mudei, lugar que a gente passava a noite, né? E foi assim, aquele lugar é perigoso, tivemos lá um assalto, e a gente falou assim, ó, vamos mudar o horário. Eu mexi no horário do carregamento para ele passar lá, não era de dia, mas no final da tarde, para o início da noite, para não deixar passar lá mais tarde. Para quê? Sem impactar o meu cliente, a entrega do cliente. Então, assim, nós olhamos todo a nossa cadeia para ajustar isso para ter mais segurança. Isso é gestão de crise. Aconteceu, nós fizemos uma avaliação, o que que a gente pode fazer para ter uma tomada de decisão segura. E se acontecer, que decisões eu tenho que tomar e como que eu posso ser ágil e assertivo, né? E aí eu tenho uma administração controlada e efetiva. Então, é por esse o caminho que a gente tem que pensar, né? Então, a gente tem que olhar o todo, né? Como é que é a minha marca, como é que eu tenho as pessoas envolvidas, muitas vezes, né, todos os stakeholders que a gente chama, ou seja, toda a comunidade que está em volta, seguradora, corretora, agenciadora de risco, pronta resposta, cliente, todo mundo, né? E aí a gestão de risco. Então, como eu falei para vocês, as nossas rodovias, 65% do que a gente transporta no Brasil hoje é por rodoviário. E a gente tem vários problemas. Às vezes tem má qualidade da malha, né, das rodovias, os custos, os riscos, a questão de segurança, né, a questão dos usuários. Então a gente tem um papel crucial na Rodeiro, no transporte da Rodeiro, para fazer gestão de crise. Então, em situações emergenciais como aí o acidentes, roubo de carga, danos à mercadoria, como é que a gente, né, preserva a reputação da empresa e a gente continua os negócios? Então, esse é o nosso pensamento. Como é que eu planejo isso, né? E o gerenciamento do risco é uma ferramenta para isso. Não é tudo, porque também tem que pensar na prevenção, né? Mas é uma ferramenta. Então, a gente tem que trabalhar para isso, para que tudo chegue de acordo, para que eu cumpra os níveis de serviço, para que a gente tenha resultados, né? Isso passa além do dia a dia, vai realmente eu pensar de uma forma mais estratégica, menos apagar incêndio e mais trabalhar com planejamento. A importância da gente ter planejamento, tá? E por que que eu gerencio o risco? Para evitar crise, tá? Então, eu identifico o risco, eu analiso o risco, eu planejo ou replanejo, eu monitoro e controlo. Então, eu tenho que ter isso. Então, a todo tempo eu estou monitorando. Opa, tem um risco aqui de atrasar a minha carga para o meu cliente. Opa, por que isso? Não, vou pedir para o motorista esticar um pouco mais, né? Vou soltar a carga aqui. Aí dá pressão no motorista, ele vai um pouco além da velocidade, vai bater a noite toda. Não, eu tenho que avaliar esse risco. Não posso fazer isso. Na verdade, eu tenho que trabalhar lá para não atrasar na hora do carregamento, na separação do produto, na carga do cliente. Em alguns casos, até conversar com o cliente. Olha, você atrasou muito aqui, eu preciso fazer. Então, assim, eu tenho que saber gerenciar o risco, né? E por que a gente gerencia risco? Então, prejuízo, perda, custos adicionais, despesas com frete, imagem da empresa perante os clientes, desgaste dos funcionários, dos colaboradores, né? Nosso desgaste. Você tem, às vezes, riscos não segurados e a gente está... Os seguros têm aumentado de 20% no preço aí nos últimos 6 anos. Então, assim, seguros cada vez está mais caro, porque cada vez mais o risco está maior. E aí, sem contar todo o retrabalho, né? Você tem que separar os produtos, você tem que carregar nos caminhões,
você tem que emitir nota fiscal, boleto, romaneio, tem que cancelar aquele lá, tem a questão dos impostos. Então, assim, a gestão do risco, ela é importante. Então, eu tenho que trabalhar preventivamente, né? Tenho que trabalhar no dia a dia, e quando acontecer algum caso fora, eu preciso pegar ele, e ele tem que ser de base para mim, para repensar o meu trabalho, para que eu faça isso melhor. Ok? Então, coloque em prática, né? Como é que eu faço um plano estratégico de gestão de crise? Define o contexto, o que que eu preciso gerenciar, então, quais são os riscos que eu tenho na minha empresa, na minha unidade, né? Qual o risco que eu tenho no meu setor, identifica eles, analisa. Ah, eu tenho aqui roubo de carga, eu tenho aqui acidente, eu tenho aqui muitas vezes absenteísmo, é um risco também, não pode, deixa de ser, né? Defina as estratégias e monitore constantemente os riscos, né? Então, assim, eu preciso é, olhar isso. Eu tenho que ter um plano estratégico para a visão para a questão de risco, tá? Eu preciso seguir essas. Aqui é um exemplo, né? Seguir é, esses pontos que eu coloquei aqui. Assim, olha diferente. Puxa vida, tem esse risco aqui, né? Se eu não emitir o conhecimento no horário, uma série de coisas. A minha operação está atrasada, então eu preciso sempre estar preparado para gerir a crise, tá? Então, assim, em épocas de crise, os estragos acontecem em cadeia. Problemas do frete, combustíveis e manutenções mais caros, elevação da sensibilidade e a pressão por resultado, né? Então, estar atento ao mercado, estudar as probabilidades do risco na cadeia logística é essencial para a redução de perdas, tanto nos humanos quanto materiais, né? E isso também pode impactar significativamente na redução de custos, tá? Pensem nisso, na segurança do produto transportado e na satisfação e entrega dos nossos clientes. Então, quanto mais for uma empresa mais que tem credibilidade, porque eu entrego no prazo, porque eu sou uma empresa correta, porque eu sou uma empresa que cumpre com aquilo que a gente acordou, né? Que eu tenho uma base de riscos pequena, porque eu mitigo riscos, eu tenho uma empresa com mais credibilidade, tá bom? Então, é importante isso. Então, assim, ser resiliente, pensar como um profissional do futuro e como eu posso fazer, ser positivo na minha operação. Ok? Bom, agora vem uma coisa muito interessante aqui que eu queria ver com vocês. Vocês vão ter que abrir os seus microfones comigo, tá bom? Então, agora a gente vai falar aqui exercício prático. Vamos bater um papo aqui agora sobre gestão de crise e resiliência, né? E aqui tem o exercício, tenha sempre em mente segurança, cliente, nossa reputação, resultados e custos, né? E aí quero saber quem vai ser as pessoas que vão interagir comigo, tá bom? Então, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e aí eu quero que vocês abram o microfone e falem. Vocês têm conhecimento do plano de gerenciamento de risco adotado pela nossa empresa, pela Rodeiro, se está em concordância com a corretora e seguradora, tem um plano de gerenciamento de risco, vocês conhecem, tá certo? Quem é que pode me falar aí? Eu não conheço, nem sei o que é, ou eu conheço, a gente tem prática. Quem é que pode falar comigo sobre isso? Vamos lá, um por vez só, hein? Não tenho pressa não, pessoal, posso ficar aqui. Ninguém? Alguém aí da operação que possa falar, gente? Algum analista, algum gestor? Isso. Pode falar aí, gente. Eu não sei o que é, nem sei o que é, ou sei. Ou qualquer outro tema desses que alguém possa falar comigo aí, para a gente conversar. Deixa eu ver aqui, é o Jean.
Oi? Jean, Cadê o Jean? Cadê o Jean, Jean? tô olhando aqui quem tá aqui na sala. Jean, abre seu Isso. microfone aí pra gente. Igor, Pessoal, não precisa ter vergonha de falar, não. É só uma só tá conversa com só. vergonha. É só uma conversa só, pessoal. Fica à vontade aqui para falar comigo. Ou outro O tema pessoal, desses que eu coloquei aqui. o pessoal tá achando que tá valendo ponto, hein, Marta? Exato, exato. Ó, vai ter o sorteio, hein? Vai ter o sorteio no final, não vai ter o sorteio no final, aí, ó. Entendeu? Vai valer pontos para o sorteio. Ou qualquer outro tema desse, né? Por exemplo, acidente. O que a gente faz na empresa aí? O pessoal do RH. A gente tem direção defensiva, a gente faz curso. Como é que é? Alguém do RH também pode me ajudar? Podemos começar por esse. E não é riso, é Sim, riscos. Tem. Como é que funciona um pouquinho? Pode me falar um pouco como é que é o plano de essa vocês? pergunta aqui, né? Quais ações para minimizar os riscos Riscos, tá? Não é risos, riscos, desculpa aí. riscos Isso. de acidente, certo? Bom, a gente realmente realiza bastante treinamento aqui com os nossos motoristas, desde o processo de contratação até em reciclagens, para realmente evitar esse risco de acidente operacional aí com o motorista. A gente já conseguiu até algumas melhorias Que relacionadas a bom. isso, mas ainda precisamos rever todo aquele ciclo ali de novo, né? Analisar novamente, é, renovar nossos planos de ações, realizar novos monitoramentos, Legal. mas temos sim. Tá, legal. Deixa eu te falar assim. Então, quando a gente fala sobre risco de acidentes, né, esse trabalho de uma coisa, vocês fazem isso com periodicidade, né? Por exemplo, motoristas que se envolvem em acidente, vocês têm uma conversa com ele. Vocês têm algum plano? Porque o que eu quero dizer para você assim, essa gestão de risco é importante. Então, assim, ó, quando ocorrer um acidente, por exemplo, o mínimo que for, o cara ralou o caminhão no pátio, né? É importante que a operação converse com esse motorista para entender por que isso aconteceu, né? E aí, e também de você dirigir os seus treinamentos em alguns momentos, entendeu? Desculpa, quem é que está falando? Eu não consigo ver o nome. Oi, sou eu, Oi? Thaís. Ah, Thaís, é você, tá bom. Sou eu. Você entendeu, Thaís? Eu acho que isso é Sim, importante, não, com né? certeza. Aqui a gente tem um fluxo, né, tem um processo, um plano de ação, que quando acontece os acidentes, a gente encaminha para a área de segurança, e aí é onde a gente vai fazer toda a avaliação ali daquele acidente, identificar realmente aonde teve a falha, né, para acontecer aquele acidente, tomar as tratativas necessárias, que seja fazer uma nova avaliação, uma conversa, uma reciclagem com esse motorista. Perfeito. E é isso mesmo, Thaís. Sabe por quê? Porque assim, você tem sempre duas. Às vezes você tem uma condição insegura e às vezes você tem um ato inseguro, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um caso que a gente foi avaliar e a gente viu, por exemplo, que tinha uma série de lâmpadas queimadas no pátio. E para o motorista manobrar à noite ali, às vezes ele perdia a visão. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Puxa vida, isso é uma mitigação de risco. Opa, gente, precisamos, né, rever a iluminação do pátio. E foi feito através de avaliações que a gente fez, e foi, né, raladas às vezes que dá. Então, é importante, que bom que vocês têm isso, e isso deve ser incentivado, né, pelas as áreas operacionais para fazerem isso, para minimizar, para mitigar os riscos. Eu acho assim, é importante em qualquer um desses pontos que você colocou aqui, né, para a gente discutir hoje, Sim. já que o pessoal está mais acanhado aí, é realmente ter esse pensamento crítico, né, para rever esses planos de ações. A gente faz ele está funcionando, mas será que eu posso melhorar algum ponto aqui? Eu acho que esse aqui está travando, eu acho que eu preciso rever a análise de dados para ver se realmente essa ação está sendo eficaz. Realmente realizar o monitoramento das ações, para a gente às vezes mudar algumas pecinhas ali para conseguir uma fluidez melhor, um resultado melhor desses planos de ações, né?
Perfeito, Thaís, muito bom. E assim, ó, o que que é importante? É ter números, tá bom? Isso é muito importante, gerar números, porque quando você gera as estatísticas, então assim, ó, eu tinha um controle lá, né? Eu fazia lá tipo de os acidentes que eu tinha, aí eu quebrava em tipos de acidente, então às vezes é um abarroamento, tombamento, né? E a gente ia quebrando eles para quê? Pra exatamente isso, para criar um histórico, para saber se as minhas ações estavam impactando positivamente ou não, né? Porque às vezes a gente cria umas ações, fala assim, vamos treinar motorista. Legal, a gente treina o motorista, mas a gente não vê melhora. Opa, peraí, então só o treinamento não está resolvendo. Eu preciso pensar diferente. Vamos entender por que está acontecendo. E é isso que você falou, fazer, ser mais crítico e mais analítico, né? Para poder falar, opa, eu posso fazer diferente aqui. O que está acontecendo? Eu descobri, por exemplo, que eu tenho um problema da organização do pátio. Vou dar um exemplo para você. Então, a gente refez a organização do pátio e eu diminuí os pequenos acidentes internos. Aí eu vou para a estrada. Opa, eu tenho um lugar aqui, ó, e a gente descobriu, por exemplo, que a gente tinha o maior índice de acidente era de segunda-feira, né? Quando a gente olhava, qual é o dia do acidente? Segunda-feira tem mais acidentes aqui do que o resto. Por quê? E a gente foi lá, às vezes no final de semana, né? A pessoa não descansava direito, então a gente começou a olhar uma série de ações e contribui muito, viu, Thaís, que você falou aí, de ser mais crítico e mais analítico. Acho que também vale, às vezes, por exemplo, a gente testar algumas hipóteses, né? Igual como você falou, por exemplo, do tempo, uma chuva, ou um calor, ou final de semana, e às vezes a gente fica com essa pulguinha assim atrás da orelha, nossa, mas está acontecendo isso com uma frequência? Será que é mesmo? Vou analisar aqui e testar essa hipótese para ver se realmente está impactando. Às vezes é a curiosidade também em avaliar as situações e certificar, né? Perfeito. E é isso mesmo. Aí também a gente olhava isso, tá? No dia do acidente estava chovendo, estava sol, né? O horário, faixa de horário, porque a gente observou também que a maioria dos acidentes que acontecia, principalmente quando a gente tinha rota noturna, tá? Acontecia ao amanhecer, né? E aí é onde dá mais o sono, né? Hoje a gente já tem equipamentos com sensores de sono, mas naquele tempo não tinha. Então, o que que a gente fazia? A gente colocou parada obrigatória por volta das 4h30, 5h30, às 5 da manhã. Você entendeu? Então, assim, a gente colocou isso no gerenciamento de risco. Isso reduziu o acidente, porque o motorista, a gente, na rota, ele era obrigado a parar num posto determinado pela gente para poder tomar um café antes dele entrar naquele horário em que o sono é mais forte. Estou dando exemplos aqui, né, que tem que ser avaliado, mas exemplos de ações que mitigam os riscos, né? E isso é uma gestão de crise, porque você estruturaliza isso para a empresa, por exemplo, ok? Pessoal, quem mais quer falar aí? Vamos lá. Alguém Pessoal, tem operação em uma caso de atraso do dúvida? veículo, entendeu? Com o Exato. risco de não entrega, atraso do cliente, como é que a gente age aí quando a gente vê que vai atrasar uma carga para o cliente? Quem é que pode responder para mim aí? Nós temos aqui o São, Igor, o Léo, o Jean, a Cláudia, que são pode pontos falar, importantes. que estão aí diretamente na operação. Isso. Se quiser falar, pode falar, porque esse é um ponto importante, né? O risco de não entrega é uma crise com o Uhum, cliente, né? Eu vou atrasar a entrega. Isso pode impactar diretamente o meu cliente. uhum. Alguém quer falar? Tô achando que eu vou ficar com esse brinde, viu? Eu também, viu? Tô achando que vai ficar para você aí, pessoal. Mas, Marta, só trocar mais uma figurinha aqui. É a primeira palestra que a gente teve aqui com a Mirane, e ela falou muito disso, sobre a entrega, né? Sim. E realmente, quando a gente compra alguma coisa, você também falou hoje, a gente quer monitorar, a gente quer saber onde que está,
se vai ter algum atraso ou não. E peraí que minha câmera funcionou. E será que a gente realmente está conseguindo repassar isso, então, para os nossos clientes? Hoje a gente está tendo uma dificuldade para repassar? Está sendo manual? Será que eu posso pensar em algum dispositivo que já transmita isso para o cliente em tempo real? Eu acho que seria importante também, né? Claro. Eu não conheço a operação de vocês a fundo, mas eu não sei se vocês têm tracking, né? É, Sim. e tem. E o tracking tem aplicativo, né? Geralmente você tem o aplicativo, o motorista chega e baixa na hora e automaticamente você alimenta o seu site. E hoje os tracks são inteligentes e eles mandam mensagem. Se você compra no e-commerce hoje, você vai recebendo as mensagens pelo e-commerce, né? De onde está seu produto. Isso é um Uhum. ponto extremamente importante hoje, né? A gente tem uma geração extremamente ansiosa que quer saber onde está o produto. E às vezes eu compro, né, no e-commerce, e às vezes se eu estou em casa que chega, ó, seu produto foi entregue. Eu moro no apartamento e assim, a portaria nem me avisou ainda, mas o cliente, o O aplicativo fornecedor, né, avisou. ele já me avisou. E isso é um diferencial, você entendeu? Uhum. Então, assim, tem que pensar sobre isso, sim, porque hoje a entrega é importantíssima, né? Vai determinar lá no futuro se eu vou comprar novamente com você. E às vezes eu estou falando aqui, mas estou falando do e-commerce. Não, eu falo de entrega de grandes fornecedores, que às vezes você tem entrega em grandes clientes, né? Fala assim, pô, a Rodeiro só atrasa, não cumpre o horário combinado, entendeu? Eu não tenho informação. Às vezes, se você pudesse manter essa linha direta com o seu fornecedor, você dá um site para ele entrar e olhar como é que estão as entregas, faz muita diferença nos dias de hoje. E isso é também gestão de crise, porque quando vai atrasar, eu me antecipar o cliente. Tive um problema, houve um acidente, não com o meu caminhão, mas fechou a rodovia e o nosso caminhão vai atrasar 2 horas. Isso você ganha pontos com o cliente. Ganha muitos pontos.